Boa tarde, gente, a todos e a todas. Eu sou Ana Carolina, eu sou defensora pública da infância e juventude. O meu cargo é lá em Mauá, eu faço tanto cível quanto infracional. E atualmente eu estou na coordenação do Núcleo da Infância e Juventude aqui da Defensoria de São Paulo. Hoje a gente vai fazer um aulão, né, com os temas, tentando abarcar o máximo possível de conhecimento para vocês na infância infracional, conhecimento. Depois a gente vai ter uma aula um pouco mais completa para que vocês tenham um caderno mais completo de infância para a vida de vocês dos estudos. Mas hoje, para não prejudicar a aula de vocês, a gente vai fazer uma aula um pouco mais corrida, sem intervalo, para a gente conseguir passar o maior número de conteúdo, tá? Não vou perder meu tempo aqui com vocês lendo muito artigo de lei. Isso aí vocês, né, têm autonomia para fazer. Acho que agora é o momento da gente dar uns toques, dizer, infância e juventude é uma matéria um pouco complexa, porque, no geral, as pessoas não têm na faculdade, então existe uma dificuldade muito grande na compreensão da matéria. Então, eu acredito que o importante aqui é passar para vocês como funciona na prática, como que ocorre as maiores divergências, uns pontos mais relevantes, para que vocês tenham o mínimo para conseguir em casa, sozinhos, estudarem. Agora, ficar lendo lei, ficar lendo os artigos, normas internacionais, eu acho que se eu viesse aqui para fazer isso, seria perder um pouco de tempo. Acho que vocês precisam de mim para outra coisa. Mas se também, porventura, depois venham a ler alguma coisa que não entendam, me procurem, eu deixo meu contato para que vocês tirem as dúvidas, tá? Então hoje a gente vai fazer um batidão do que é infância infracional conhecimento. A infância ela é dividida em infância infracional conhecimento, infância infracional execução e infância cível, tá? Alguns chamam de medida protetiva, de infância protetiva, mas esses dias eu vi até uma colega do Distrito Federal corrigindo todos os defensores que falam de infância protetiva, falando que o infracional, ele também tem o seu viés protetivo, não protetivo no sentido de internar e aplicar uma medida para proteger, mas que aqueles adolescentes que ali estão numa vara infracional, né, eles merecem um tratamento também protetivo, um olhar protetivo. Então, ela falou que o correto seria infância cível e infância infracional. Então, eu, acolhendo a sugestão da colega, estou usando o termo infância cível. A prova de vocês está chegando. A infância tem essa peculiaridade porque as pessoas normalmente não têm na faculdade. O edital, vocês têm que ler todas as normas que estão escritas no edital, no que tange a infância e juventude. Por que eu falo isso para vocês? Antes de eu virar defensora da infância, eu tinha uma dificuldade de entender por que diabos uma prova da defensoria está me exigindo lei de assistência social. Por que diabos uma prova está me exigindo portaria, nesse edital eu até dei uma olhada, mas no meu tinha, portaria do Ministério da Saúde. Para que eu tenho que saber o que é CAPS? Para que eu tenho que saber o que é a diferença de CRAS e de CREAS? Na cabeça de um estudante de direito isso é um pouco confuso, né? E eu não entendia. Hoje, enquanto defensora da infância, eu digo para vocês, não existe a possibilidade de ser um bom defensor da infância sem ter conhecimento dessas regras multidisciplinares. A área da infância ela tem uma peculiaridade, ela não é jurídica 100%. Pelo contrário, muitas vezes a solução está no extrajurídico, em ciências alheias ao direito. Então, nós estamos ali muitas vezes mais como um instrumento, né, um organizador e um gestor de toda aquela rede, do que como um jurista. Então, é importante, tem que ler todas as normas indicadas no edital, tem que ler artigo por artigo. Vocês têm que saber do que se trata. Pelo menos assim, regras de Benjim, do que se trata. LOAS, o que é? Vocês têm que saber, e tem que saber um conteúdo, obviamente, você não vai conseguir decorar tudo. Mas se você souber do que trata, souber dos artigos principais, você consegue ter um raciocínio. Tá? Então, tem que ler, gente. O examinador de vocês é o Flávio, né? O Flávio, ele é um defensor com uma bagagem enorme. Ele é um ícone na infância. Então, ele é um defensor super antigo na área da infância. Ele tem uma bagagem muito grande. Ele tem uma experiência prática. Ele tem textos escritos. Então, assim, ele tem um enorme rol
de possibilidades para se cobrar nessa prova. Hoje, ele atua na infância civil, mas ele atuou já na infância infracional, tá? Mas hoje ele atua na infância civil. Ele é um defensor muito prático, ele gosta de soluções práticas, é um defensor que tem muito conhecimento dessa multidisciplinariedade, então ele pode vir com problemas com facetas não só jurídicas, mas que abordem outras ciências e que a solução também venha não só como jurídica, mas com um encaminhamento para a rede, psicológico ou na seara do serviço social. Então, tem que estar integrado, tem que ter um conhecimento das várias possibilidades ali, tá? Então, vamos começar para a gente não perder tempo. Breve histórico. Isso aí eu vou passar assim só para vocês entenderem e depois vocês vão ter que dar uma lida mais profunda em questão de data, porque essas coisas em prova objetiva de primeira fase caem. Breve histórico dos direitos da criança e do adolescente. Nem sempre foi como nós temos hoje. Um diploma legal que totalmente dedicado a crianças e adolescentes, reconhecendo como sujeitos de direito. Hoje, se você ouvir, como que a gente vê muito? Menor, né? O menor. Menores. Quem trabalha com a infância e juventude tem horror ao termo menor. Horror. É um termo pejorativo que remete a uma época de muito preconceito, muita arbitrariedade e remete a uma doutrina que a gente chama de doutrina da situação irregular, tá? Então, a gente tem aqui a questão, né, Brasil Imperial, ordenações filipinas, Código Penal do Império, Brasil Republicano, que a questão histórica influencia muito na legislação. Eu vou deixar esses slides para vocês acompanharem. E aí, não tivemos só um código de menores na nossa legislação, tá? Nós tivemos o primeiro Código de Menores do Brasil em 1926, nós tivemos o Código Melo de Matos em 1927, esse Código Melo de Matos estava na minha prova, inclusive caiu na minha prova quando eu me tornei defensora na primeira fase, então por isso que eu falo para vocês, a primeira fase, ela tem muito isso de cair coisas que remetam a nome de lei, a ano, então é importante saber para uma primeira fase. O de 1927 foi o Código Melo de Matos. E por que essa fase, todas essas fases elas são chamadas de doutrina da proteção irregular. Então, juiz de menores com poder de decisão de vida, autoridade centralizadora, controladora, protecionista. O que significa isso? Todo o poder nessa fase de doutrina da situação irregular está nas mãos do juiz. Esses códigos, né, essas normativas que tinham à época, elas eram para todas as crianças e adolescentes? Não. Eles eram tidos para aqueles considerados como em situação irregular. Quem que eram os em situação irregular? Eram crianças e adolescentes em situação de rua, em acolhimento, órfãos. Então, a gente tinha instrumentos normativos, não voltados para todas as crianças e adolescentes, mas para aqueles tidos em situação irregular, com suas variedades, um diploma legal ou outro, mas sempre voltados para um grupo específico. Ele diferenciava, ele era excludente. E aí todo o poder era desse juiz. Esse juiz, ele decidia a vida daquela criança, daquele adolescente, não com um ponto de vista objetivo, não pautado em normas, né, em direitos, mas sim do ponto de vista dele, subjetivo dele. Era o que ele entendia como mais adequado para aquela criança ou para aquele adolescente. Ele determinava, tá? E aí tem aqui algumas questões desses códigos, né, que variam, como eu disse para vocês. O Melo de Matos teve a questão da se instaurou uma comissão revisora que depois não pôde ser aplicada em razão do período militar. Mas aí vocês depois vão dar uma lida, se a gente ficar falando do período histórico aqui, data por data, a gente vai perder tempo. Mas é importante que vocês saibam os códigos, saibam que a gente teve esse período da situação irregular. Tinha o comissariado de menores, não era o conselho tutelar na época, era o comissariado de menores. Então, o que era essa doutrina, né? Voltando,
crianças e adolescentes, não todos, mas aqueles tidos como em situação irregular, que eram situação de rua, os chamados delinquentes, o código chamava eles de delinquentes. Hoje você vê, hoje não se... há quem diga, mas de uma maneira totalmente equivocada, a palavra delinquente, mas a lei dizia delinquentes, aqueles colocados como órfãos, né, em situação de abrigamento, que se chamava antigamente. Então, todo esse grupo era tido como irregular. Então, a gente tinha um juiz detentor de total poder, que decidia de acordo com o interesse dele, o que ele entendia como mais adequado para o futuro daquela criança ou adolescente tido em situação irregular. Era um período marcado por muita arbitrariedade. Você aplicava uma decisão como se fosse uma proteção e, na verdade, você acabava prejudicando, mas tinha aquela pseudo, né, uma falsa proteção. Então, sob o argumento do protecionismo, a gente tinha uma série de situações muito irregulares. E o que aconteceu? Em 1988, veio a Constituição Federal. E a Constituição Federal trouxe como valor absoluto a dignidade da pessoa humana. E ela traz lá no artigo 227 que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, detentores de uma prioridade absoluta, de acordo com o seu melhor interesse. E aí fica um pouco incompatível. A gente tinha o Código de Menores, regido pela doutrina da situação irregular, e aí a gente vem a Constituição Federal, logicamente inspirada pelos instrumentos normativos internacionais, né? Nós temos a Convenção, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, e começou a não bater o que a gente tinha de lei ordinária com a nossa Constituição Carta Magna. E aí começou um movimento, uma pressão dos movimentos populares, né? Especialmente o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, para que essa legislação fosse adaptada a toda a normativa internacional e à Constituição Federal. E aí, nós tivemos em 90 o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu tenho lá, a Constituição Federal traz normativamente a doutrina da proteção integral em substituição à doutrina da proteção da situação irregular, e que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, adolescente ou jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, aí enumera vários, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, olha o que eu tenho de novidade aqui. Família, sociedade e Estado são responsáveis pelos deveres, têm como dever a observância dos direitos da criança e adolescente, que tem prioridade absoluta. Tá? É uma corresponsabilidade. Não é uma obrigação só da família, do Estado ou da sociedade. É uma corresponsabilidade. Todos são devedores de um direito. Que direito? Os direitos das crianças e dos adolescentes, que tem prioridade absoluta. Tá bom? Isso é muito importante que vocês tenham na cabeça. Doutrina da situação irregular, doutrina da proteção integral, as características de uma e as características da outra. E os instrumentos normativos que regem cada uma. Aí eu venho com o Estatuto da Criança e Adolescente, que compatibiliza a normativa de proteção à criança e adolescente com a Constituição Federal e traz um microsistema com normas híbridas. Eu tenho normas de natureza material, de natureza processual no Estatuto da Criança e Adolescente. E aí ele traz no artigo 1º, proteção integral. Tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Um quadrinho comparativo. Situação irregular não enunciava direitos. Juiz centralizador. Era restrita. Restrita a quê? Crianças e adolescentes em situação irregular. Não a todas as crianças e adolescentes. Inexigível, assistencialista, autoritarismo de menor. Juizado de menores, comissariado de menores. Tá? Por isso que falar menor remete a toda essa época. Proteção integral. O que nós temos hoje? O avanço. Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Que crianças e adolescentes? Todas. Sem discriminação. Aqui não tem um recorte. Toda criança e adolescente são sujeitos de direito.
os direitos previstos no Estatuto e os direitos previstos de uma forma geral, né? É um rol mais amplo. Criança e adolescente tem direito a tudo que o adulto tem e mais as normas específicas. Sistema de garantias. Quem que tem que executar? Quem que é devedor desses sujeitos das crianças e adolescentes? Sociedade, família e Estado, que são os integrantes do sistema de garantias de direito, tá? E aí, essa sociedade e esse Estado e essa família vão se fazer presentes através de diversos órgãos. CREAS, CRAS, CAPS, Educação, todas as Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, né, a Vara da Infância e Juventude, todos eles integram o sistema de garantias. Condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Por que eu tenho uma normativa diferente para criança e adolescente? Porque eles têm uma condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Por isso que merecem todo um tratamento específico. Isso aqui é um argumento muito importante quando se fala em redução da maioridade penal, tá? A gente vai chegar nesse ponto. Prioridade absoluta, são detentores de prioridade absoluta. O que significa isso? O ECA traz lá os exemplos do que seria a prioridade absoluta. Prioridade na destinação de verbas públicas, prioridade na implantação de políticas públicas. A única prioridade prevista na Constituição é a de criança e adolescente. O resto, as outras prioridades, são previstas em instrumentos legais, normativos, por exemplo, o Estatuto do Idoso. Mas a única prioridade constitucional é a da criança e do adolescente. Então, ela deve prevalecer sobre qualquer outra, tá? Corresponsabilidade, que eu falei com vocês, não é uma responsabilidade só do Estado, não é uma responsabilidade só da família. É uma responsabilidade de todo o sistema de garantias. Exigível, eu tenho devedor. Eu tenho de quem exigir esses direitos. Universal, ela é para todas as crianças e adolescentes, como eu mencionei, e sempre pautada no superior interesse. Ou seja, o juiz ele tem que decidir não de acordo com o que ele entende. Não é o subjetivismo dele. Ele tem que decidir com base em todo o ordenamento jurídico. É o melhor interesse do ponto de vista objetivo. Não é o que eu considero melhor para aquela criança. É o que a norma me diz que é o melhor para aquela criança. Tá? E aí, tendo essa visão geral do que era a doutrina da situação irregular, a doutrina da proteção integral, vocês conseguem ter um entendimento básico de toda a normativa da criança e do adolescente. Isso ajuda vocês na questão de raciocinar para responder alguma questão, quando às vezes é uma questão que a gente fica um pouco perdido inicialmente, ela ajuda. Por quê? Porque você já sabe o que embasou aquilo ali. Então você consegue refletir, né? E tentar chegar a uma solução que se adeque à normativa hoje vigente. Tá bom? Na prática, a doutrina da proteção integral, ela não é aplicada 100%. Na área da infância, a gente fala que é terra de ninguém. Cada juiz faz de um jeito, cada defensor, promotor. Então, a gente briga muito para que a doutrina da proteção integral seja, de fato, efetivada. Porque alguns exemplos que eu vou dar para vocês vão perceber que alguns resquícios dela a gente ainda tem, tá? Então, vamos lá para a nossa matéria, ato infracional, né? O que é um ato infracional? Menor comete crime? Manchete fala, menor, né? Crime. Primeiro que não existe menor, vai ser sempre um adolescente. E que ele não comete crime, ele comete ato infracional. Mas o que seria um ato infracional? Artigo 103 do Estatuto. É toda conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, para que eu tenha um ato infracional, eu tenho que ter um crime ou uma contravenção penal. Crime, vocês já devem ter estudado, é todo fato típico, antijurídico e culpável. Então, se eu não tenho culpabilidade, se eu não tenho antijuridicidade ou se eu não tenho tipicidade, eu não posso estar falando de um ato infracional. Tá? Então, ao analisar se existe um ato infracional, a gente tem que fazer uma análise de todos os elementos que constituem o conceito de crime. Porque eu só vou ter um ato infracional se eu tiver um crime ou uma contravenção penal. Então, é um caso que tem extinção da punibilidade, da ilicitude, né? É antijurídico. Não é antijurídico. Eu vou ter um ato infracional? Não. Legítima defesa, por exemplo. Foi um ato em legítima defesa. Eu vou ter crime? Não, porque eu não tenho todos os elementos do crime. Então, eu não vou ter um ato infracional. Mesma coisa com relação à culpabilidade.
Lógico que um dos elementos da culpabilidade é a imputabilidade. E falando de um adolescente, eu já não vou ter a imputabilidade, né? O adolescente, ele é inimputável. Mas existem outros elementos da culpabilidade, vocês já devem ter estudado, que eles também têm que estar presentes. Embora eu não tenha a imputabilidade, os outros elementos eu vou ter que analisar, tá? Imputabilidade eu não vou considerar para análise da existência do crime, porque justamente por isso eu vou estar falando de um ato infracional. Mas os demais eu tenho que analisar, porque se eles não estiverem presentes eu também não posso falar da existência de um ato infracional. É proibido o tratamento mais gravoso que o adulto, o princípio da legalidade, tá? Aqui na normativa brasileira está previsto no artigo 35, inciso 1 da Lei do SINASE. E ele é previsto também nas regras de Benjim. Então, eu não posso nunca ter um tratamento mais gravoso para um adolescente do que para um adulto. Se naquela situação aquele adolescente seria absolvido, porque a conduta dele é atípica, o adolescente também tem que ser absolvido, porque não existe um ato infracional em razão da inexistência de um crime, tá? Imputabilidade, 18 anos, data do fato. Cometi um ato infracional hoje, tenho 17 anos. Esse fato foi apurado 3 meses depois, quando eu já tinha 18. Respondo pelas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente na Justiça da Infância e Juventude. Considera sempre a data da prática do fato, tá? Para decidir se vai ser a vara criminal ou uma vara da infância. Estamos aí discutindo bastante a questão da imputabilidade. Redução para 16, para 14. No Brasil, é importante que vocês saibam, o Brasil ele é um dos países que tem maior rigor na punibilidade, né, na punição de um ato infracional. Por quê? A média mundial para se começar a responder por um ato infracional, de responder de alguma forma, tá? É 13, 14 anos. A gente começa a responsabilizar a partir dos 12. Tá? Então, a partir dos 12, existe responsabilidade pela prática de um ato infracional. Só que é uma responsabilidade diferenciada. Então, até os 18, dos 12 aos 18, eu tenho uma responsabilidade na Justiça Juvenil. A média de início, como eu falei para vocês, é 13, 14, mundial. A maioridade, ela varia de 18, 16, alguns países têm uns sistemas híbrido, tem um sistema intermediário, né? Não é o juvenil, até uma idade é o juvenil, tem a dos adultos e tem um ali intermediário, que não responde como adulto, mas também não responde como adolescente. Tem aqueles que fazem uma análise no caso concreto, não varia bastante. Mas, no geral, a idade também é de 18 anos, tá? A máxima. Então, o Brasil ele ainda é um dos mais punitivos. Por quê? Porque ele começa a responsabilizar mais cedo. Inimputabilidade não significa impunidade, tá? Impunidade é você não punir. Adolescentes de 12 aos 18 são punidos, sim. Só que de uma forma diferenciada por serem inimputáveis. Imputável é que você está submetido à justiça criminal, à legislação penal. Eles são inimputáveis, mas eles são responsabilizados, tá? Só que de uma maneira diferenciada. Aquilo que eu falei, muita gente fala, porque adolescente sabe o que está fazendo, ele sabe. Mas ele não merece um tratamento diferenciado porque ele não sabe o que está fazendo. Ele sabe, é porque ele está em condição de desenvolvimento. Por isso que o tratamento com ele é maior. A maior chance de não reincidir, o maior potencial de reagir às interferências feitas, né? A medida socioeducativa com um fim pedagógico, a gente vai chegar lá. Então, é importante ter isso na cabeça. Criança, no caso, até os 12 anos, né? Se comete um ato infracional, o que acontece? Criança não vai ter medida socioeducativa. Vai ter medida protetiva do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente aplicadas pelo Conselho Tutelar, tá? Não precisa passar pelo Judiciário. Só vai precisar referendar pelo Judiciário se for uma medida protetiva de acolhimento institucional ou colocação em família substituta. Nos demais casos, o próprio Conselho Tutelar aplica e não chega ao Judiciário, tá bom? Medida protetiva e não medida socioeducativa.
isso é importante aqui também para vocês, possibilidade de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente até os 21 anos, tá? Embora a partir dos 18 já seja maior de idade, o ECA prevê que excepcionalmente pode ser aplicado até os 21 anos. Que caso seria esse? Medida de internação, tá? Na medida de internação tem uma previsão que o prazo máximo dela é de 3 anos, mas que pode durar até o adolescente completar 21 anos. Por que isso? O adolescente que comete com 17 anos, né? Para que ele não precise ficar só até os 18, que ele possa cumprir ao menos os 3 anos de internação, se for o caso, 19, 20, 21. Então, 21 anos, o ECA pode ser aplicado excepcionalmente quando houver essa previsão legal, no caso da medida de internação. E aí existe uma controvérsia aqui, se eu poderia aplicar para medidas em meio aberto ou não, tá? Defensoria vai sempre defender que não pode, pelo princípio da legalidade. Eu só posso aplicar até os 21 quando houver expressa previsão legal, e a previsão legal é de que vem decidindo que pode sim aplicar para as medidas em meio aberto até os 21 anos. Embora a gente, numa prova de defensoria, defendendo aquele adolescente, e na prática a gente vai pedir que não seja aplicado, tá? Mas isso aqui é importante para a prova objetiva, tá bom? Então, vocês atentem aos artigos, deem uma lida no RESP para entender o entendimento do STJ, que entende que pode aplicar, mas que pela legalidade nós sempre vamos defender que só nos casos previstos em lei, então no caso da medida de internação, tá? Apuração de um ato infracional. Então, como que eu vou apurar? Já sabemos o que é um ato infracional, já sabemos quem comete um ato infracional, já sabemos como que acontece quando é criança, que não entende-se que não comete o ato infracional, que é aplicado medida protetiva. Já sabemos até que idade o estatuto pode ser aplicado, né? Então, praticado um ato infracional por um adolescente, como conduzir? Vocês têm que ler todo o procedimento no ECA, tá? Porque às vezes pode ter uma palavrinha ou outra que pode ser uma pegadinha numa prova. Então, eu vou dar o norte para vocês de como funciona. Um adolescente é apreendido. Se for um ato com violência ou grave ameaça, lavrar auto. Demais casos, boletim de ocorrência. E aí o delegado chegou um caso, um adolescente apreendido em flagrante por um roubo, por exemplo. O delegado vai fazer o boletim vai lavrar o auto e vai ver se libera ou não o adolescente. Pela regra, quando é um ato sem violência ou grave ameaça, pela lei, a regra é a liberação do adolescente. Salvo se gravidade do ato, repercussão social, segurança pessoal ou manutenção da ordem pública justifiquem a manutenção daquele adolescente, tá? Se for liberar, é um ato sem violência, sem grave ameaça, não teve nenhum desses elementos que justifiquem a apreensão dele, a manutenção dele aqui, libera para o responsável. O responsável vai ter que assinar um termo de compromisso que vai apresentar ele no Ministério Público o mais rápido possível, tá? Tem que apresentar ao Ministério Público desde logo. Se for um caso de manutenção, ou um caso de violência ou grave ameaça, ou um caso que não teve violência ou grave ameaça, mas o delegado entendeu que está entre esses requisitos aqui, ele tem que apresentar imediatamente para o Ministério Público. Se não for possível a apresentação imediata do adolescente no Ministério Público, ele encaminha para uma entidade, que em tese seriam as unidades de atendimento da Fundação Casa, onde não tem essa unidade de atendimento inicial da Fundação Casa, que é a realidade da maioria dos lugares, não tem unidade de atendimento. E ele não consegue apresentar imediatamente, tem que ser levado em 24 horas para o Ministério Público, tá? Então, não é caso de liberação. O que eu faço com o adolescente? Tenho que apresentar desde logo, levar para a entidade onde não tem, fica na delegacia, e aí na delegacia tem que ficar em repartição separada dos adultos pelo prazo máximo de 5 dias, tá? Um adolescente não pode permanecer em delegacia por mais de 5 dias.
tem que apresentar desde logo, não podendo desde logo 24 horas, tá? Não pode passar desse prazo. 5 dias, repartição separada dos adultos. O que eu aplico subsidiariamente na instrução de um processo de apuração de ato infracional? No geral, o CPP, só que o ECA tem uma disposição expressa que nos casos de recurso vai usar o CPC, tá bom? Então, isso também é importante, gente, para a prova objetiva. Prazo, essas questões aqui de lavrar o auto, boletim, os casos de manutenção, de liberação, o prazo de apresentação para o Ministério Público, prazo de manutenção em delegacia, regra que aplica subsidiariamente. Subsidiariamente, no processo de apuração de ato infracional, para propor um recurso de apelação, utiliza-se o CPP. Tá errado, né? É o CPC, mas no geral é o CPP. Apresentou para o Ministério Público. Ele vai proceder à oitiva informal. Gente, a gente ojeriza essa oitiva informal. Isso é inconstitucional. Isso é um absurdo. Primeiro que todo mundo tem a pachorra de chamar um negócio de informal que vai para os autos. Tá lá, um termo de declaração, dizendo tudo que o adolescente falou, juntado nos autos. Se você pede para tirar, o juiz diz, não, isso não é prova. E utiliza para condenação. E ai do adolescente que fale diferente da oitiva informal. Mas pro promotor de justiça você falou. E ainda tem, né, gente? Tem promotor que não junta no processo, tá? Mas no geral ele é juntado. E aí diz lá se o adolescente confessou, não confessou, o que disse, o que não disse. Aí procedendo-se à oitiva informal, né? Por que seria inconstitucional? Não tem contraditório, não tem ampla defesa. Né, você poderia estar acompanhado, mas não é a realidade. A gente não tem defensor suficiente para acompanhar todas as oitivas informais. Então, é um ato que acaba sendo autoritário, não dizendo que os promotores são autoritários aplicando, mas que assim, a previsão do Instituto por si só ela é autoritária, acaba constituindo prova, no meu entendimento, uma prova ilegal. Você não tem a oportunização de ampla defesa de contraditório, você não tem uma defesa ali controlando aquele ato. Em alguns lugares a gente tem, mas não é a realidade da maioria. E é na afastabilidade da jurisdição. Mas é um ato que é feito, é realizado, embora a gente tenha esse entendimento. Procedeu a oitiva informal. O que o promotor pode fazer? Pode arquivar. E aí morreu, se ele entender que não é um ato infracional, né, ou alguma outra coisa ali que ele justifique o arquivamento, acabou, arquiva. Pode oferecer a remissão, que eu vou explicar para vocês, ou pode representar o adolescente. E aí, representando o adolescente, instaura-se um procedimento de apuração de ato infracional. Essa oitiva informal é imprescindível? Obviamente eu vou dizer que não, né? Se eu entendo que ela nem deveria existir na vida, mas ela é imprescindível? Alguns vão dizer que a ausência violaria o devido processo legal e outros que não, que ela não é um pressuposto para a representação, que se o promotor tiver convencido ali que houve a prática do ato infracional através de outro, não precisa nem de que houve, se tiver indícios, ele poderia representar. Tem promotor que, em alguns casos, não conseguiu fazer a oitiva, às vezes o adolescente sumiu, já representa, tá? Então, no geral, ele não é considerado imprescindível, não. O que é a remissão ministerial? A remissão, ela é um perdão que a justiça dá quando o ato infracional é mais leve ou pelas condições pessoais daquele adolescente. E aí o promotor, ele aplica a remissão ministerial na oitiva informal já, antes de ter processo. Então, a gente vai chamar ela de exclusiva. É muito importante vocês fazerem essa diferença entre remissão ministerial. Tem a exclusiva, tem a extintiva e a suspensiva, tá? A feita pelo promotor de justiça vai ser sempre exclusiva. A remissão ministerial proposta pelo Ministério Público na oitiva informal sempre será exclusiva. Por quê? Ela exclui o processo. Ela impede que o processo surja, tá? Ela nunca pode contar como antecedente. Ela não pode considerar como uma confissão ou como uma responsabilização, tá?
Então, e por que é importante saber que ela não vale como antecedente? Além de ser importante para quando o menino, vamos supor, reitere, a gente diga, não, ele é primário, mas também para internação sanção. Porque isso aí vocês vão aprender na execução amanhã, mas se eu tô lá, o adolescente veio porque descumpriu a medida de LA ou PSC, e se essa medida foi aplicada cumulativamente a uma remissão, não cabe internação sanção, tá? Isso é importantíssimo. Ela pode vir acumulada com medida socioeducativa, mas aí em caso de descumprimento, não cabe sanção. E essa acumulação com a medida socioeducativa, ela é bem controvertida, tá? O promotor poderia aplicar... Gente, acumular com medida é uma penalização. E o juiz que detém, né, o monopólio de aplicar ou não medidas. Então, o promotor, em tese, não poderia aplicar uma medida socioeducativa. Viola o devido processo legal, viola a questão de atribuição. Então, defesa, é inconstitucional a aplicação cumulativa pelo promotor de justiça. Viola o devido processo legal. Para aplicar a medida, deve ser comprovada a autoria. O adolescente vai cumprir uma pena, né? Uma pena, entre aspas, porque não é pena, é uma medida socioeducativa. Ele vai cumprir sem ter processo, sem saber se ele foi responsável, se ele é autor ou não. Súmula 108 do STJ, a aplicação das medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato infracional é de competência exclusiva do juiz. Mas o próprio STJ já mudou o entendimento, dizendo que pode, salvo a semi-liberdade e a internação, em razão do fim protetivo da medida socioeducativa. Aí eu falo para vocês, acabou a doutrina da proteção da situação irregular? E o falso protecionismo? Estou protegendo, por isso que eu estou deixando. STJ tem decisões atuais nesse sentido, há inclusive entendimento recente do STJ de que o magistrado não poderia sequer modificar os termos da proposição de remissão. Por exemplo, o promotor propôs remissão com LA e PSC. O magistrado não poderia, segundo o STJ e as decisões recentes, tirar o PSC e deixar só a LA. Tá? Eu acho isso um absurdo. Mas vocês vão ter oportunidade, caso cobrados, exponham isso na defesa de um adolescente. Devido ao processo legal, não tem comprovação de autoria, súmula 108 do STJ. Tá? É de competência exclusiva do juiz. Mas vocês têm que saber o que o STJ tem que pensar, tá bom? Não arquivou, não deu remissão, representou. Surge o processo de apuração de ato infracional. Natureza pública incondicionada, diferente dos adultos, né? Naquelas ações em que o adulto teria que ter representação da vítima, por exemplo, iniciativa privada, para o adolescente, o MP propõe sempre, tá? O que é um absurdo também. Lembra do... Não é mais grave do que a situação do adulto? Exato. Então, né, pensamento crítico, quando a gente puder argumentar, ele está sendo tratado de forma mais gravosa do que o adulto. Exclusiva atribuição ministerial, independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade, requerimento da internação provisória, que às vezes o promotor na própria representação faz o requerimento, e aí se ele não faz esse requerimento, o juiz poderia internar provisoriamente? A gente vai defender que não, mas na prática tem se entendido que pode, tá? Exceção ao princípio da obrigatoriedade, princípio da oportunidade, então é um pouco diferente do direito penal aqui, atrai a competência da Justiça Federal. Eu tenho um ato infracional de roubo a um carro dos Correios, por exemplo. Em tese, o adulto seria julgado pela Justiça Federal. O adolescente não, é pela Vara da Infância e Juventude, tá? Atrai a competência. Quando recebida pelo juiz, deve decidir desde logo pela internação provisória ou não, tá? Então, ele recebe a representação e tem que se manifestar sobre a provisória. Audiência de apresentação. A audiência de apresentação, ela é uma audiência que o nome já é sugestivo, onde o adolescente é apresentado ao juiz. Pela lei, diz que ela tem que ser o mais rápido possível, né? Mas ela não tem um prazo,
tá? Mas ela deve ser realizada o mais breve possível. Então, o adolescente foi lá, decidiu, o juiz recebeu a representação, decidiu pela internação provisória e aí vai marcar a audiência de apresentação. E o que ele vai fazer nessa audiência de apresentação? Ouvir o adolescente sobre os fatos ocorridos. Aí tá outro exemplo onde o adolescente é tratado de forma mais grave do que o adulto. O adulto, ele fala ao final do processo com conhecimento de todas as provas produzidas contra ele. O adolescente fala no início, sem ter noção sequer se ele vai ser reconhecido pela vítima ou se vão ter provas suficientes para a condenação dele. Então ele fala no início, o juiz sempre que possível também ouve os pais e ali ele decide pela manutenção ou não da provisória. E aí marca a audiência em continuação, tá? Pais não localizados, curador, isso tudo tá na lei, então vocês depois deem uma lida, frisem que isso é importante para a prova objetiva também. Adolescente não localizado, mandado de busca e apreensão e sobrestamento. Adolescente intimado que não compareceu, condução coercitiva. Remissão judicial, né? Vocês estudaram, agora eu falei para vocês da remissão do Ministério Público. Agora a remissão do juiz, né? A judicial. Ela pode ser extintiva ou suspensiva. O que é a extintiva ou suspensiva? Dá remissão e extingue o processo. Suspensiva, o processo fica suspenso até o cumprimento da medida socioeducativa, tá? O que é interessante a gente saber aqui? Não cumpriu a medida socioeducativa. Se for extintiva a remissão, aquilo ali é uma obrigação natural, não tem o que fazer. Não tem como aplicar, a gente aprendeu internação, sanção, não tem o que fazer, tá? Suspensiva é só voltar ao processo de conhecimento. Ele pode aplicar ao juiz em qualquer fase antes da sentença. Quando suspensiva, não tem prazo determinado, tá bom? Mas prestem atenção, tá? Diferença de remissão judicial, remissão do MP, suspensiva, extintiva, exclusiva, até quando pode aplicar, quem que pode aplicar até antes da sentença? O juiz, não o promotor. O promotor é lá no ritmo informal. Isso é bom vocês terem em mente, decoradinho já na cabeça para a prova objetiva. Estudo psicossocial. STF entende que não é obrigatório, pode se basear em outros elementos. Olha, gente, eu acho muito complicado. Eu, inclusive, já pedi nulidade e conversão de julgamento em diligência para a produção de laudo psicossocial. Por quê? Medida socioeducativa, a gente vai ver, ela tem cunho híbrido. É uma natureza sancionatória, mas deve predominar nela o cunho pedagógico. E eu preciso, em razão desse cunho pedagógico, ter um relatório de uma equipe multidisciplinar, psicólogo e assistente social, sobre aquele adolescente. Sobre quais as condições daquele adolescente para cumprir qualquer que seja a medida socioeducativa. Então, se eu não tenho esse lado, é difícil a gente falar em finalidade pedagógica. Por isso que eu acho que é imprescindível o laudo. Então, eu sempre defendo nos meus processos que tem que ter o laudo. Audiência una. Nula, tá? O que seria audiência una? O juiz realizar a apresentação junto com a audiência em continuação. TJ de São Paulo anula bastante os processos nesses casos, tá? Devido ao processo legal. Defesa prévia. Audiência de apresentação, 3 dias depois, defesa prévia, para rolar testemunhas e dizer as provas que pretende produzir. Internação provisória. Como eu falei para vocês, é mais ou menos aqueles critérios de violência, grave ameaça, ordem pública, segurança pessoal. Muitos juízes acabam aplicando a internação provisória para deixar o menino pensar. E às vezes não tem prova nenhuma. Às vezes ele sabe que vai liberar o menino no final, sabe que não tem prova, mas ele deixa lá porque ele quer ver o laudo. Ele quer ver o laudo da Fundação Casa. Vamos ver o que eu quero conhecer. O juiz que eu trabalhei falava assim, eu quero conhecer esse menino. Trabalhava onde? Eu em Mauá. Trabalhei em Mauá. Agora eu tô aqui em São Paulo, tô na coordenação do núcleo da infância. Mas o juiz adora conhecer o menino através do relatório da Fundação Casa. E aí é um problema sério. Tanto que o juiz que eu trabalhava, todos os adolescentes ele deixava na provisória. Todos, sem critério. Porque ele queria conhecer o menino. Aí teve uma vez que o menino estava sendo acusado de um latrocínio contra um policial. E eu fui conversar para a entrevista reservada com aquele menino, eu tinha certeza
certeza que aquele menino não tinha feito aquilo. É difícil a gente ter, assim, aquele menino tinha certeza. Eu falei, esse menino não tem condição de segurar uma arma, ainda mais cometer um latrocínio dando 8 tiros num policial. Não tinha a menor condição. Aí eu cheguei para o juiz e falei assim, olha, não dá, eu sei que você interna tudo, mas esse menino não pode ir para provisória. Ele não foi ele. Não foi. O menino era estagiário da corregedoria do tribunal, por um período, né? Tribunal de Justiça. Eu falei, não pode, não tem como. Aí ele virou pra mim, não, Carol, então vamos fazer o seguinte, eu determino uma provisória menor. Aí eu falei, não pode. Eu falei, vamos ouvir o menino. Aí quando ele ouviu o menino, ele no final falou pra mim, nossa, você tem razão. Aí esse eu consegui. E no final, de fato, o menino foi absolvido porque eu não tinha absolutamente prova nenhuma contra ele. E era, assim, não tinha como. O menino comprovou que tava num show no dia, enfim. Mas assim, pra você ver, e às vezes mesmo ali, a prova tava horrível de cara, deixando a provisória, porque quer conhecer o menino. Por isso que eu falei que a doutrina da situação irregular, ela ainda tem um resquício no nosso sistema. Porque muitos juízes ainda com aquela questão da proteção, do paternalismo, acabam violando direitos. Tratamento no mínimo igual ao do adulto, tá? Então vamos trazer aqui também a análise dos requisitos da prisão preventiva. 45 dias. Se o adolescente ficou internado provisoriamente, o processo tem que terminar em 45 dias. Se não terminar, ele tem que ser liberado e esperar em liberdade. Acaba de outro slide. Eu só me perdi nessa parte do estudo psicossocial. Nesse momento, ele serve para analisar se vai... Não, ele durante a internação provisória, a Fundação Casa faz um estudo social e psicológico do adolescente. Tá? Multidisciplinar, tem pedagogo também, a questão da segurança também assina, a área da saúde. E aí esse relatório, ele instrumentaliza o juiz para decidir a medida socioeducativa mais adequada. E aí quando está em liberdade, alguns juízes pedem para a equipe técnica do juízo fazer. Ele é para subsidiar o juiz na sentença. Tá? Audiência em continuação. Súmula 342. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. O adolescente confessou, a defesa pode renunciar às outras provas? Não. Tá? Porque a audiência em continuação seria a instrução do adulto, onde houve testemunha, houve vítima, e em tese o juiz decide dar a sentença. O artigo 188 do ECA traz as hipóteses de absolvição. Medidas não restritivas da liberdade. Intima-se o defensor, se o juiz decide pela aplicação de uma medida não restritiva, intima o defensor, isso é importante para a prova objetiva também. Medidas restritivas da liberdade, intimação do defensor e do adolescente. Tá? Divergência entre defensor e adolescente. A interposição do recurso deve prevalecer. Confissão no relatório técnico. Gente, o que tem de menino que confessa para psicólogo assistente social na Fundação Casa, vem no relatório lá que o menino confessou, e aí o menino não confessou para o juiz, e aí o juiz vem lá e fala, tendo em vista a confissão, o técnico da Fundação Casa. Isso é prova ilícita. Não tem contraditório, não tem ampla defesa, devido processo legal, direito a não autoincriminação. Ele tinha consciência de que se ele falasse aquilo ali, ia para o relatório e ia para o juiz. Além disso, tem as regras do sigilo profissional, né? Então, assim, é um absurdo, mas chove condenação com base em relatório da equipe técnica da Fundação Casa. Ato infracional anterior. Tô internado na Fundação Casa, tá? Cumprir medida. Um ato anterior que eu tenha praticado, a gente entende que ele perdeu o interesse de julgamento, tá? Por quê? A medida, ela não tem uma finalidade pedagógica. Então, se eu já julguei ali um ato infracional, fui responsabilizada, uma medida de internação, que é a mais gravosa, as anteriores, as que eu pratiquei antes, não precisam ser julgadas novamente, perdeu o interesse, porque o fim pedagógico já está sendo trabalhado. Adolescente não é igual ao adulto, que vai somando pena, tá? Então, prestem atenção nisso, as medidas praticadas anteriormente a um julgamento do adolescente. Sentença. Eu vou abrir aqui um outro slide que está mais explicada essa questão da sentença para vocês, tá?
Então, vai lá, já passou todo o procedimento, um adolescente já foi ouvido na apresentação, teve audiência em continuação, o juiz vai proferir a sentença, se for um caso de condenação. A intimação, já falei pra vocês, se for uma medida em meio aberto, a intimação é só do defensor, tá? Isso é danado pra cair em prova objetiva. Meio fechado, adolescente e defensor. Princípio da insignificância, o STF já entendeu que é aplicável na infância, tá? Efeitos da sentença. E aí, a gente tem uma super discussão. Por quê? O efeito da sentença vai ser imediato ou não? O adolescente, a defesa recorreu, o adolescente vai aguardar em liberdade ou ele já vai aguardar cumprindo medida socioeducativa? Vamos lá. Primeiro, recurso. O recurso, como eu falei para vocês no começo, ele vai utilizar, embora seja um procedimento de apuração de ato infracional, nos recursos é usado subsidiariamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente o CPC. O ECA, ele traz umas normas específicas com relação a prazo, por exemplo, tá? Mas onde o ECA faltar, você vai usar o CPC e não o Código de Processo Penal, tá bom? Isso também cai direto. Efeito suspensivo. O recurso vai ter efeito suspensivo e, portanto, a sentença não vai produzir efeitos desde logo? O adolescente foi responsabilizado, foi aplicada a medida socioeducativa de internação, a defesa recorreu. Ele vai aguardar já cumprindo a internação? Esse recurso tem o efeito de suspender a sentença ou não? Primeiro entendimento. Tem efeito suspensivo, tá? Ele não cumpre imediatamente. Regra geral do CPC. Revogação do artigo 198, inciso 6º do ECA, tá? Presunção de inocência, efeitos irreparáveis, proibição de tratamento mais gravoso que os adultos. Quem regra dos adultos seria prisão preventiva, né? E aí não caberia, mas agora a gente sabe que a jurisprudência já está entendendo de uma forma diversa, mas o que a gente tem que defender sempre é a lei, e a lei traz a presunção de inocência. Não a lei, a Constituição, né? Segundo, o que tem prevalecido, tá, gente? Não tem efeito suspensivo. Possibilidade de execução provisória. Aí tem o informativo, a decisão para vocês consultarem. Aí aquele argumento lindo de se ver. Proteção do adolescente. Afastar da situação de risco. Objetivo ressocializador. Esse argumento da proteção, gente, é uma desgraça. É uma desgraça. Porque ele é utilizado muitas vezes para violação de direitos. Pela pseudoproteção. É aí que eu falo para vocês e volto a repetir. A situação irregular está enraigada ainda. O que você vê de decisão de violação de direito, tanto na infância infracional como na cível, com o argumento da proteção, não está no gibi. E é um absurdo, dá vontade de morrer, de se jogar da ponte. Então, como diz um amigo meu que trabalha comigo, eu vou ter um AVC aqui. Porque é sempre assim, porque eu preciso tirar ele daquele ambiente, eu preciso proteger. Tinha um juiz que eu trabalhava que ele ainda botava assim na sentença. É um bebê chorão, o Estado não pode ser babá, não sei. Tá, umas coisas assim. Então, tem prevalecido que pode executar. Só que olha o que acontece. Olha como que é na prática. Eu recorro. Um recurso é julgado 6, 8 meses no STJ. Vocês vão ver amanhã com o Daniel que a reavaliação tem o prazo de 6 meses ou menos. E aí, quando às vezes o recurso é julgado, o adolescente já até saiu da Fundação Casa. Já aconteceu de adolescente ser absolvido. É raro isso acontecer no tribunal. Mas já aconteceu de ser absolvido. E aí o menino já tinha saído da Fundação Casa, já tinha cumprido a medida. E aí? E aí foi. Né? Porque a medida era muito rápida, diferente da do adulto. Outro ponto super importante. Prescrição. Os atos infracionais têm prescrição?
A gente tem súmula do STJ que reconhece a prescrição. Então, isso é pacífico. Tem prescrição. Os atos infracionais prescrevem, tá? O Estado não pode punir aquele adolescente ad eterno, tá bom? Mas aí qual seria o prazo? Porque eu não tenho uma pena, como é do adulto. Eu não tenho quantificação de pena. E aí? Qual que é o prazo que eu aplico? Isso, a gente tem entendimento para tudo que é lá, tá? É um samba de crioulo doido. Não existe previsão legal da prescrição, mas é sedimentado, tá bom? Tem direitos, o adolescente ele é sujeito de direito, ele tem direitos e garantias, tá bom? Artigo 115 do Código Penal. Isso é super importante, gente. Sempre vai ter o redutor. Por quê? Se é adolescente, ele sempre vai ser menor de 21 anos. Então, no cálculo da prescrição, você sempre vai ter esse redutor. Isso é super importante. Nossa, ainda mais quando vem caso concreto, tá? Aí, qual seria esse prazo? Primeira corrente, o prazo mais extenso do Estatuto. Qual que é o prazo mais extenso que o Estatuto fala de medida? 3 anos. Então, eu consideraria o prazo de 3 anos. Artigo 109 do Código Penal, 8 anos. Redutor, 4 anos. Problema, individualização, né? Se nem todo mundo vai receber medida de internação. Segunda corrente, prazo máximo previsto para pena do adulto, ou 4 anos. Então você vai usar ou os 4 anos que a gente falou, ou então vai fazer com base no que o adulto teria naquela condição. Utiliza a proporcionalidade. Terceira, depende da medida aplicada. Utiliza os limites temporais do Estatuto. Utiliza a proporcionalidade também. Meio aberto, 6 meses como parâmetro. 1 ano e meio prescreve. Meio fechado, 3 anos como parâmetro. 4 anos prescreve. Cumprimento imediato. Por exemplo, reparação do dano, advertência, que é o cumprimento. O adolescente cumpre num ato só. 1 ano prescreve. Prescrição da execução, o prazo aplicado na sentença. Então aí, quando você está falando de uma execução, você já tem a medida. Então, por exemplo, se for liberdade assistida, você já sabe qual prazo você vai utilizar. Se for PSC, se for internação. Agora, e no conhecimento? Aí a gente trabalha hipoteticamente. É um caso que possivelmente não seria aplicado a medida de internação, seria aplicado uma medida em meio aberto, então eu vou ter que usar aquele prazo de parâmetro de 6 meses. A gente usa sempre. Só que tem um princípio aqui, que eu vou contar para vocês, que ele é mais importante até que a prescrição. Princípio da atualidade. Eu nem sei se, assim, isso nem para vocês colocarem em prova, só trazendo um pensamento para a gente refletir. Eu nem sei se é certo falar em prescrição em medida socioeducativa, porque eu não estou falando de pena, eu não estou falando de pretensão punitiva. Então é mais para não receber um tratamento mais gravoso mesmo, que a gente utiliza, mas assim, tecnicamente falando, eu, Ana Carolina, pessoalmente não acho técnico, tá? Mas, assim, é o meu pensamento, tô colocando só pra gente refletir. E eu acho mais correto você falar em princípio da atualidade. O princípio da atualidade, ele tem previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele, o que significa? A intervenção, ela tem que ser imediata, para que ela tenha fins pedagógicos e socioeducativos. Se não tiver uma intervenção imediata, não tem razão de ser. Aquela medida, ela perde a finalidade dela. Então, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Um adolescente cometeu um ato infracional de... Vou botar um roubo sem arma. Aquele roubo, passa o celular. Pega o celular e sai correndo. Cometeu esse ato. Não foi flagrante. E aí, 2 anos depois, ele tinha 14 anos. E aí, 2 anos depois, ele é chamado para ser responsabilizado por esse ato. Você, como defensor, recebe o processo, está na fase de conhecimento e você tem que se manifestar. O que você se manifestaria? Você pode trazer a argumentação hipotética de que possivelmente seria aplicado um meio aberto
e que ele estaria prescrito, mas ainda que não se reconheça a prescrição, princípio da atualidade, extinção do processo por ausência de interesse na finalidade pedagógica, na aplicação de uma medida que já perdeu o seu fim pedagógico. Aquele adolescente de 2 anos atrás não é o mesmo de 2 anos. A dinâmica na vida de um adolescente é muito mais rápida do que de um adulto. Então, tem sentido, aí às vezes o menino está já prestando vestibular, terminando o ensino médio, presta entrar na faculdade, está fazendo curso. Tem sentido você aplicar uma medida socioeducativa por um fato que ele cometeu 2 anos atrás? Então, a gente tem essa questão da atualidade, tá? Intervenção imediata e precoce, tá no estatuto. Lá no artigo 100 tem falando sobre atualidade. Então, esse é um princípio muito importante para a gente trabalhar nas medidas socioeducativas. Por que existe esse princípio? Fim pedagógico. Medida socioeducativa, gente, ela tem que ter uma finalidade pedagógica maior do que a sancionatória. E se eu estou aplicando, se não tem uma finalidade pedagógica, ela não tem razão de ser. Eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês, tá bom? Então, esse princípio da atualidade, guardem que ele é super importante, tá? Ele tem previsão no estatuto e ele está totalmente relacionado ao fim pedagógico da medida. Quais são as medidas socioeducativas que eu posso aplicar? Meio aberto e meio fechado. Advertência, reparação de dano, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, semi-liberdade e internação. Liberdade assistida, vulgarmente conhecida como LA, prestação de serviço à comunidade como PSC. Tá? Meio fechado, a semi e a internação. E aí a gente vai falar de cada uma para vocês. Advertência. Está lá no artigo 115 do Estatuto. É uma admoestação verbal reduzida a termo e assinado. Que xingamento é esse? Admoestação. É uma briga, é um esporro, é um sermão. É o juiz falar, foi muito feio o que você fez, você não pode fazer. É isso. Inclusive, todo adolescente recebe a medida de advertência. Porque os juízes da infância adoram dar uma bronca no adolescente. Ainda mais juiz que não é pai. Aí, adoro, né? Porque eu falo, tem um juiz que trabalhava comigo que ele adorava dar uma de pai. Falava, gente, esse homem precisa ter filho. Que aí ele vai brigar com o filho dele, ele não vai ficar brigando com os adolescentes. Porque, gente, às vezes, é uma mãe super sofrida, que cria um monte de filho sozinha, sai pra trabalhar, aí o filho fica, às vezes, ajudando a cuidar do mais novo. Aí vem o juiz, totalmente fora, né, da realidade, e fala pra ela, mas a senhora também tem que estar mais presente. A senhora liga para a escola para saber se ele está na escola. Que mãe que liga na escola para saber se está na escola? Escola pública passa telefone, gente. Não é? A senhora está ligando? A senhora procurou... Gente, a mulher sai para trabalhar. Olha a quantidade de filho que ela tem. Aí fica para o menino. Uma vez o menino era alto, sabe? Aí o juiz virou para ele e falou assim, mas por que você já tentou jogar basquete? Aí eu falei, gente, ele vive em que realidade? Onde que esse menino vai jogar basquete se no bairro dele nem quadra tem? Aí o menino ficou olhando assim, aí falou, não, nunca joguei. Então, assim, às vezes é uma falta de se colocar na realidade alheia. As realidades são muito diferentes. A gente tem que ter essa empatia, a gente tem que saber se colocar no lugar do outro. Por mais que seja uma realidade que a gente não viveu, não presenciou, a gente tem que se colocar. Eu vou colocar, às vezes, não na infância infracional esse caso, mas dando um exemplo da infância civil. Uma mãe que está com o filho acolhido. Aí eu começo, você tem que ir no CAPS, você tem que ir no CREAS, você tem que vir aqui visitar, e ela precisa trabalhar, né? E aí? Você não tem que se colocar na realidade, né? A pessoa tem que utilizar transporte público, demora pra caramba. Então, a gente tem que ter essa noção. E ainda mais uma pessoa que tem uma responsabilidade de decidir a vida dos outros, ela tem que se colocar diante daquelas realidades. A vida, eu falo, a Defensoria me deu uma oportunidade de conhecer realidades que eu jamais conheceria. E existem realidades muito diferentes. E a gente nem imagina como as pessoas podem viver em realidades que são inimagináveis. Então a gente tem que, quando uma pessoa vem pra gente, conta uma história que a gente fala, impossível, se coloca no lugar dela. Aquilo ali pode ser que aconteça. Então a gente tem que se imaginar, tem que pensar nas dificuldades que ela enfrenta, né? Aí tinha um juiz que eu trabalhava, toda a audiência de infracional, quando a mãe estava grávida, ele virava pra mãe e falava assim, e esse filho aí que tá na barriga, mais um bandido vai nascer? Como se a culpa do menino estar cometendo um ato infracional fosse da mãe. Falava. Esse juiz não está mais na infância, mas ele falava. E aí, vai ser mais um bandido? Como é que vai ser?
Não, aí imagina, o filho apreendido, algemado, sendo, desculpa a palavra, gente, mas esculachado ali no judiciário. Como que ela se sente? Né? Teve uma vez, por isso eu vou falar isso bem rapidinho para não perder o tempo, não. Mas uma vez uma mãe virou e falou assim, a mãe falou que tinha outros 2 filhos, além do menino estava apreendido. Aí ele virou e falou assim, e esses outros 2 aí? Estão na criminalidade também? Aí ela falou assim, não, seu juiz, o senhor não coloca a culpa em mim, não. Ele é assim porque ele quer. Porque os outros 2, a minha filha é formada em enfermagem e o meu filho é do exército. Aí ele, com muito custo e muito sacrifício, eu formei eles e eles não foram pro lado errado. Esse aqui é porque quer, a culpa não é minha, não. Aí ele ficou todo sem graça, porque, gente, a mulher é sofrida pra caramba. Às vezes, 90% dos meninos apreendidos estão fora da escola, são criados só pela mãe, foram abandonados de alguma forma pelo pai. Então você vê, assim, que são realidades pesadas. Fala só da mãe, né? Ninguém fala nada. Não, nunca. Nunca. Quando o pai está presente, nada acontece. Pois é. Mas eu até falo que deveria ter uma forma de punição de pai que abandona filho. Porque os pais que abandonam filho, eles não têm noção do reflexo que aquilo pode ocasionar na vida de um filho. Gente, impressionante. Acho que mais de 90% dos meninos apreendidos não têm o contato com o pai. De alguma forma, alguma coisa tem uma relação. Né? Não é um fator exclusivo, mas alguma relação tem. E isso precisa ser estudado e precisa ser efetivado. Advertência. Gente, isso aqui é o maior absurdo. Basta prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Isso é importante para a prova subjetiva também. Eu não preciso de prova da autoria para aplicar advertência. Basta indícios. Afinal, né? Todo mundo merece um esporro. Vai de encontro ao artigo 189, inciso 4 do Estatuto. Reparação de dano. Artigo 116 do Estatuto. O dano tem que estar líquido, se não é um cerceamento de defesa. O adolescente tem que poder reparar o dano com recursos próprios e não é a responsabilidade civil do artigo 932 do Código Civil. Intranscendência da pena. O que isso significa? É uma medida socioeducativa. É uma penalidade, tá? Então, não tem nada a ver com responsabilidade civil. Uma coisa é a responsabilidade civil, outra coisa é a medida socioeducativa de reparação de dano. Posso condenar os pais no processo de apuração de ato infracional por reparação de dano? Não posso. Se a vítima quiser, ela que entre com uma ação de responsabilidade civil. São searas diferentes, tá? Intranscendência da pena. O dano tem que estar líquido para possibilitar o contraditório e a ampla defesa. Se o dano não estiver líquido, não tem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, eu peguei um caso, um adolescente roubou um carro e aí na fuga ele bateu num outro carro que estava parado na calçada e destruiu. E aí a vítima desse segundo carro, ele era um velhinho, bem velhinho. E na audiência o juiz ficou com muita pena dele. Todos nós ficamos sensibilizados. E ele não tinha seguro, então ele tinha tido um prejuízo X, não lembro agora de quanto que era. E aí o juiz falou assim, vou resolver o problema. Vou condenar o adolescente, além da internação, à reparação de dano e vou condenar que os pais dele paguem. Aí eu consegui até a exclusão da reparação de dano no Tribunal de Justiça. Por quê? Primeiro, não teve uma liquidação do dano nos autos. Não tinha um prejuízo ali que o senhorzinho tinha tido. Não tinha uma apuração do que tinha sido o dano e qual o valor desse dano. Então, o adolescente estava se defendendo de quê? Ele não teve nem oportunidade de se defender com relação a isso. O adolescente tem que poder reparar o dano. Se o adolescente não trabalha, não tem verba, ele não tem como ser condenado a uma reparação de dano. Os pais não fizeram parte do processo em transcendência da pena. Tá? Vou dar um exemplo para vocês de reparação de dano. A promotora que eu trabalhei em Mauá aplicava muito isso. Pichação, o adolescente vai lá e pinta. É uma forma de reparar o dano, até educativa. Tá? Prestação de serviço à comunidade. 8 horas semanais, não pode prejudicar as atividades escolares ou se ele trabalhar também trabalho. Então, essas 8 horas semanais podem ser cumpridas 4 horas num dia, 4 horas no outro, ou pode ser um pouquinho cada dia, depende ali da disponibilidade do adolescente.
O que é importante aqui? Período máximo de 6 meses. Cuidado para não confundir com a LA, que a LA tem um período mínimo de 6 meses. PSC é máximo de 6 meses, tá? Não pode ser uma atividade que constitua em humilhação. O que acontece, gente? Os meninos reclamam muito da PSC. Porque às vezes colocam eles numa escola para limpar banheiro, em situação que eles vão ser muitas vezes humilhados pelos colegas, bota num postinho para ficar carimbando, tem preconceito nos lugares de discriminação em que eles estão cumprindo, some um celular num lugar que tem um menino cumprindo PSC. Quem vai ser o primeiro suspeito? PSC tem que ser uma coisa educativa, ele tem que estar inserido naquela comunidade, tem que ser uma atividade que ele se veja como importante integrante daquela comunidade. Não é botar o menino para ficar carimbar, lavando. Tem que ter uma função educativa e tem que ter um fim pedagógico, tá? Eu sou super fã da PSC, mas eu acho que ela tem que ser bem aplicada, tá? Porque dependendo daquilo ali, o menino pode ter até uma oportunidade de trabalho, né? Enfim. Liberdade assistida. Prazo mínimo de 6 meses. Então, isso também é danado para cair em prova objetiva. PSC e LA. PSC, prazo máximo de 6 meses. LA, mínimo de 6 meses. Ela pode ser prorrogada, revogada ou substituída a qualquer tempo. Tá bom? Vocês vão aprender um pouco mais sobre a execução dessas medidas amanhã na aula de execução com o Daniel. Semi-liberdade. Atividades externas sem autorização judicial, restrição apenas parcial da liberdade, prazo máximo de 3 anos, aplicação subsidiária das regras de internação, sem prazo determinado, prazo máximo de reavaliações, 6 meses. O que significa isso? É o prazo máximo de reavaliação. Se o juiz quiser, ele pode determinar um prazo inferior. O que a lei diz se não houver um prazo inferior determinado pelo juiz, o prazo máximo de se reavaliar a medida de semi-liberdade ou de internação é de 6 meses, tá bom? Semi-liberdade provisória. O STJ tem aplicado. Às vezes a gente recorre, faz um HC de uma internação e aí o STJ manda guardar a audiência e o julgamento na semi-provisória. Foi uma invenção criada pelos tribunais. Tem aplicado. Eu entendo que, assim, entre uma internação e uma semi-provisória, a gente vai preferir, obviamente, a semi. Mas o ideal seria aguardar. Ou aguarda em liberdade, ou tem condição de aguardar em liberdade, né? Ou não tem. Mas eles têm aplicado para vocês saberem que tá rolando aí. Internação. 121 e seguintes do Estatuto. É a privação total da liberdade do adolescente. Regida por esses princípios: brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Gravem isso para a prova objetiva também. Atividades externas, isso também é importante. Pela lei, a regra é não precisar de autorização, salvo determinação contrária. Então, atividades externas, isso aí é uma pegadinha boa de prova objetiva. Está internado, privado totalmente de liberdade. Precisa de autorização judicial para atividades externas? Não. É a critério da equipe da unidade de internação, tá? Salvo se na sentença o juiz colocou algo sobre a impossibilidade de práticas e atividades externas. Mas para o juiz proibir as atividades externas na sentença, ele tem que justificar, tá bom? Então, isso é super importante para a prova objetiva. Cai, é uma pegadinha, as pessoas que não estudam, não estudaram essa parte, tendem a achar que precisa de autorização judicial. Em regra, não precisa. Salvo se tiver algo na sentença determinando. Em regra, basta o critério de análise da equipe da fundação. Aqui. Sem prazo determinado, juiz não pode determinar a internação por 1 ano, 2 anos, 6 meses. Não pode. O prazo é indeterminado, tá? Reavaliação máxima com 6 meses. Limite de 3 anos de cumprimento ou 21 anos de idade. É o que vem primeiro, tá bom? Adolescente pode ficar até os 3 anos cumprindo a medida, 3 anos. Só que se ele completar 21 anos antes dos 3 anos, ele tem que sair, tá bom? Medida de internação. Quando que ela pode ser aplicada? Ela tem os requisitos no artigo 122, são 3 incisos, e traz as hipóteses restritas da possibilidade de aplicação de medidas de internação. O ato tem que ser
com violência à pessoa, não à coisa, tá? Ou grave ameaça. Aí a gente tem uma discussão. Súmula 492 do STJ. Tráfico de drogas. Tem violência ou grave ameaça? Tá, os tribunais estão fazendo... O Tribunal de Justiça de São Paulo está fazendo uma ótima interpretação de que existe uma grave ameaça e é uma violência à sociedade. Então, a gente está tendo essa interpretação aí. E que seria equiparado a hediondo. O STJ tem essa súmula que diz que o tráfico de drogas por si só não pode justificar a medida de internação. Teriam que ter outros elementos, tá? Porque seria um tratamento mais gravoso que o adulto. É importante lembrar que o tráfico primário, por exemplo, no adulto, ele pode receber um regime diverso do fechado. Então, você teria que dar um tratamento equivalente ao adolescente ou mais benéfico, nunca mais gravoso. Mas nesse caso, os adolescentes acabam tendo um tratamento mais gravoso. Porque é muito subjetivo, né, gente? Com o adolescente é tudo muito subjetivo. Esse que é o problema. É tudo assim, eu vou proteger, eu vou tirar de risco. E aí você, a ponto de dizer, não, tá tendo uma ameaça à sociedade, uma violência à sociedade. Mas aqui é importante pensar no tráfico de drogas ou outro ato que não tenha violência ou grave ameaça. Segundo requisito. Reiteração no cometimento de outras infrações graves. Essa questão da reiteração, a gente conseguia muito nos tribunais superiores, que para configurar uma reiteração, teria que ter pelo menos 2 atos anteriores. Por quê? Reiteração não é reincidência. Quando a lei quer, ela se utiliza da expressão reincidência. O STJ tinha esse entendimento consolidado, mas ele foi superado. E hoje eles entendem que não, que basta um ato anterior para que se configure a reiteração, tá? Então, primeira corrente, basta um anterior. Segunda, é necessário reiteração de pelo menos 3 atos infracionais graves. Então, ele tem que estar no terceiro ato. Reiteração não se confunde com reincidência. Terceira hipótese, descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. É a internação-sanção, que vocês vão aprender mais na aula de execução, tá? Esse parágrafo 2º eu usava bastante quando tinha violência e grave ameaça. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação quando houver outra medida adequada. A internação, ela é regida pelo princípio da excepcionalidade. Ela é a exceção. Se ela é exceção, esse rol é restritivo. Se esse rol é restritivo, eu não posso fazer uma interpretação ampliativa. E ainda que presente esses requisitos, eu só posso aplicar um desses requisitos, né? Eu só posso aplicar ela se não houver outra medida adequada. Então, toda decisão que aplica uma internação, ela tem que estar fundamentada. O porquê que está aplicando. Por que outras medidas não são adequadas. Tá? De tão excepcional que ela é. Tá bom? Esse parágrafo 2º do artigo 122 é excelente quando a gente está num caso de grave ameaça ou reiteração, grave ameaça ou violência, ou num caso de reiteração. Tá? No conhecimento, a gente nunca vai estar falando de internação-sanção. Porque a internação-sanção é descumprimento de medida anteriormente, de medida imposta. Então, no conhecimento, eu vou estar sempre trabalhando numa sentença que o juiz vai tá condenado e vou aplicar a medida de internação, é sempre 1 e 2, tá bom? O 3 sempre fica na execução. E esse parágrafo 2º é super importante. Como que o juiz vai escolher uma medida socioeducativa? Né? Com base em que critério? O 112, parágrafo 1º do Estatuto, ele traz alguns parâmetros e diz que vai ser levado em conta capacidade de cumprimento, circunstâncias e gravidade da infração. Tá? Capacidade de cumprimento. Aí o examinador de vocês pode cobrar questões de saúde mental. Aquele adolescente com algum problema específico de saúde mental tem que ser analisado se ele tem capacidade de cumprir aquela medida socioeducativa. Porque senão, gente, não tem fim pedagógico. Não vai ter utilidade para ele. Tá? Por exemplo, um adolescente com um problema de saúde mental que retire dele todo o discernimento. Eu aplico uma medida, pode até ser em meio aberto, LA, ele vai ter capacidade de cumprimento? Não tem. Que nem uma vez eu tive um caso de um menino que ele sofreu um acidente de moto e ele não conseguia mais andar, ele tava aqueles parafusos, sabe?
tinha muita dificuldade de andar. Então eu aleguei isso, eu falei, olha, ele não tem capacidade de cumprimento, era LA até. Ele não tem como ficar indo para um posto de atendimento de LA. Não tem capacidade de cumprimento. E esse menino já foi até penalizado pela vida, porque foi na prática de um ato infracional que ele sofreu um acidente de moto. Ele já teve a punição dele. O fim pedagógico aqui já foi cumprido. E aí o meu pedido subsidiário era que a equipe do CREAS fosse até a casa dele, então, para o cumprimento e execução da medida de liberdade assistida. Porque eu não posso exigir um esforço desarrazoado daquele adolescente para o cumprimento daquela medida. Tá? Então a gente tem que analisar sempre a capacidade de cumprimento. E aí vocês têm que prestar atenção no caso concreto. Questões de saúde mental, questões de circunstâncias fáticas que tornem desarrazoado o cumprimento da medida, as circunstâncias do caso concreto e a gravidade da infração. E aí está aqui todo o cerne de uma medida socioeducativa. O que é uma medida socioeducativa? Qual a diferença dela de uma penalidade? Ela não é uma pena? Ué, mas eu não estou penalizando? A medida socioeducativa, ela tem um caráter duplo. Ela tem, sim, o seu fim sancionatório, penalizador. Aliás, se não fosse assim, ela não seria aplicada em resposta a um ato tido como errado, né? Eu estou privando a liberdade do adolescente, e ainda que seja uma medida em meio aberto, eu estou impondo condições ali, eu estou impondo obrigações involuntárias. Então, tudo que for involuntário, ele é uma penalidade. Tudo que eu faço de forma não voluntária é uma penalidade. Então, ela tem o seu cunho sancionatório. Porém, e esse cunho sancionatório, ele é reconhecido pelo próprio SINASE, no artigo 1º, parágrafo 2º, ela tem que ter um cunho predominante pedagógico, tá? Aquela medida socioeducativa, ela tem que fazer um sentido. Ela tem que servir para o fim de socioeducar aquele adolescente. Ela tem que ter uma importância na vida dele. Ela não pode ter só o cunho sancionatório. Se eu não tiver o cunho pedagógico, se eu tiver só o sancionatório, eu estou falando de uma pena. E se eu não tiver o cunho sancionatório, tiver só o pedagógico, eu vou ter uma medida protetiva. Então, se num caso concreto, por exemplo, e aí já dando um exemplo de execução, mas eu percebi que o menino tem um problema de... Vou dar um caso que eu já tive. Fono. Precisa de fono. Estava na Fundação Casa. Aí o juiz falou que ia substituir a medida para LA, para que ele pudesse ser acompanhado e fazer o tratamento de fono. Bom, se você está verificando ali que não tem mais finalidade sancionatória, você vai manter uma medida socioeducativa para o menino fazer um acompanhamento de fono? Aí eu posso extinguir a medida e manter só uma medida protetiva. Então, se eu não tiver o fim sancionatório, basta uma medida protetiva. Se eu não tiver o fim pedagógico, eu estou falando de pena. Por isso que uma medida socioeducativa, ela tem que ter os dois caminhando juntos. Ela tem que ter as duas necessidades. E ela tem que alcançar essas duas finalidades. Tá? Por isso que a gente fala do princípio da atualidade. No princípio da atualidade, eu não vou ter o fim pedagógico. Então, eu tenho que trabalhar a questão só seria sancionatório. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O seguinte, isso em conhecimento ainda. O menino cumpriu LA. O juiz determinou LA. E aí, a promotora, na época, recorreu, dizendo que ele tinha que ter recebido a internação. 2 anos depois, o tribunal reforma e manda internar o menino, que já cumpriu LA e a medida estava extinta. O menino estava trabalhando, de carteira assinada, tinha constituído família, estava com um filho recém-nascido. E aí? O tribunal mandou. O que eu faço? Alguns juízes fazem uma audiência de reavaliação da medida para não precisar internar. O juiz que eu trabalhava à época, ele achou que não poderia descumprir uma medida do tribunal. Então, ele internou o menino. Internou e determinou uma reavaliação num prazo menor. Só que assim, antes da reavaliação, eu consegui no STJ. Que finalidade pedagógica eu tenho para um menino que já cumpriu a medida em meio aberto, já se reestruturou, a medida em meio aberto se mostrou suficiente para alcance dos fins pedagógicos, já construiu família, pai, carteira assinada, e aí? A medida privativa de liberdade, naquele momento, ela traria muito mais prejuízos do que benefícios para aquele adolescente. Ela não teria finalidade pedagógica, não é? Então, a gente tem que ter
essas duas finalidades caminhando juntas. E aqui, agora, só umas coisas que eu vou comentar com vocês. Que tá, a questão da prescrição eu já falei. Questão da saúde mental, prestem atenção, tá? Pode vir relacionado com o cumprimento de uma medida socioeducativa, tanto na execução quanto ali no conhecimento para a escolha da medida mais adequada. Para isso é importante saber também a questão do CAPS, para que serve, o que é o CAPS, né? Então, deem uma estudada na lei antimanicomial, os requisitos para uma internação compulsória, tá bom? E outra coisa que é importante, eu acho, vocês saberem pela prova de vocês, pelo perfil do examinador. Justiça restaurativa. Vocês têm que saber o que é. Deem uma pesquisada mais profunda. Mas o que eu acho que é mais importante vocês terem como consciência agora da justiça restaurativa? Existe um termo de cooperação, tá? Entre Defensoria, Ministério Público, Judiciário e Fundação Casa para a prática de atos infracionais ou questões conflituosas que surjam no interior de unidades de internação. Esse projeto piloto vai começar na unidade, acho que, salvo engano, de Sorocaba. A justiça restaurativa é um método alternativo de solução dos conflitos. Ela pode ser utilizada em questões criminais ou de atos infracionais. É uma forma de solução de conflito que coloca ali vítima e agressor para que sejam restaurados, sejam colocados no status anterior e que se sintam acolhidos, né? E de fato, porque às vezes uma punição, uma prisão não é o que a vítima deseja, ela deseja que outras coisas sejam trabalhadas ali. Então, mas o que é importante vocês saberem é que existe esse termo de cooperação, que ela não pode caracterizar uma dupla punição, tá? Então, um adolescente que aceitou participar de um círculo de justiça restaurativa para que seja tratado um ato infracional que ele tenha praticado, essa justiça, ele não pode ser submetido à justiça infracional. Ele não pode ter uma medida socioeducativa aplicada se ele aceitou participar de um círculo de justiça restaurativa, tá? Não pode ser considerado, seria uma dupla punição. Não é um reconhecimento de culpa, tem que ser voluntário, tá? Então, isso é importante vocês saberem. Vi que está no edital de vocês, é um tema super novo, teve essa questão da justiça restaurativa na Fundação Casa, então pode ser que alguma coisa surja aí. E para finalizar, a audiência de custódia. Muita gente pergunta, a audiência de custódia é utilizada na infância? Não, nós não temos normativas que apliquem a audiência de custódia na infância. Alguns juízes, por voluntariedade e combinação na comarca, acabam fazendo, mas no geral nós não temos a aplicação das audiências de custódia nas varas da infância e juventude. Se seria o ideal ou não, estão se discutindo. Existem diversas controvérsias aí. Tem a finalidade da custódia, que seria apurar tortura. Na infância tem a apresentação, mas ao mesmo tempo nem todo juiz realiza a apresentação num tempo razoável que dê para analisar ali as questões de tortura. Então é importante que vocês conheçam o Instituto da Audiência de Custódia, entendam que ele não faz parte do procedimento de apuração de ato infracional, mas que tenham um posicionamento crítico sobre as vantagens e desvantagens caso ele seja incorporado, né? Vocês podem ser questionados, não sei se numa prova prática, mas de repente numa prova oral sobre isso. Acho que eu falei rápido demais, né? Fui falando. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, podem tirar. Esse é o processo de conhecimento. Amanhã vocês vão ter a execução. Depois a gente pode ter uma aula mais calma para que vocês tenham um caderno mais completo de infância infracional, mas acho que como eu falei para vocês, como é uma matéria que a gente não tem na faculdade, eu acho que só de passar como funcionam as coisas já dá um clareamento, né? Na hora que você vai estudar, você já consegue visualizar.
Então eu espero que eu tenha ajudado vocês para a prova. Estudem o edital, estudem as regras de Beijing, estudem a normativa internacional relacionada, estudem as resoluções do CONANDA que estão, é o Conselho Nacional de Criança e Adolescente, está no edital de vocês, estudem. Estudem a questão do depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas de violência. Isso é uma questão que a gente está discutindo muito internamente, tá? A lei passou a entrar em vigor. Então, é o papel de defesa, estudem sobre a defesa da criança especial. Na questão do infracional, acho que uma primeira prova objetiva tem uns detalhezinhos que eu fui tentando alertar vocês, que eu acho que caem de uma forma até corriqueira na área da infância. Pode ser que vocês sejam provocados com questões de caso concreto, prestem atenção no enunciado. O enunciado ele diz muita coisa, leiam e releiam, tá? Não façam só uma lida e já marquem a resposta, só se vocês estiverem extremamente certos, aquilo estiverem com o tempo muito corrido. E é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu... Caso surja, tá? É só vocês entrarem em contato comigo, eu deixo meu e-mail com vocês para vocês entrarem. Boa sorte. Fiquem com calma, a infância é uma delícia. Quando você conhece, você se torna até mais prazeroso. É um pouquinho difícil antes, né? Porque quando eu estudava, eu tinha horror à área da infância, eu não queria ser defensora da infância de jeito nenhum, olha onde eu tô hoje. Mas pra mim não fazia muito sentido saber aquilo ali. Pra que eu tinha que saber aquilo tudo? Mas a gente tem uma peculiaridade muito forte na infância, que é o trabalho em rede. Tá? O trabalho extrajudicial na área da infância ele é muito mais potente do que o judicial. A gente tem chance de modificar uma realidade de uma forma muito mais efetiva no trabalho extrajudicial. E esse trabalho em rede, com CAPS, CREAS, Conselho Tutelar, com toda essa rede protetiva, em conjunto MP, Judiciário, quando estão ali em consonância, ele é muito mais efetivo. Então, a gente tem essa peculiaridade. A infância não é como um criminal, que você vai para aquele monte de audiência, que você vai para aquele monte de processo. Não, a infância exige além. Um defensor da infância ele tem que ser um articulador daquela rede. Ele tem que ser um gestor de todos aqueles atores. Ele tem que fomentar a implementação de políticas públicas. Ele tem que ter conhecimento. Um bom defensor da infância não vai se resumir ao judicial. Ele tem que ter conhecimento de todas as possibilidades de equipamentos públicos de encaminhamento de uma criança ou adolescente. Ele tem que ter conhecimento de toda a rede daquele local que ele do território que ele está trabalhando, para ele saber o que ele tem, o que ele pode contar, para onde ele pode encaminhar, o que não tem e que precisa ter, que ele pode fomentar a implementação da política pública, o que ele precisa judicializar. Então, para isso, a gente precisa conhecer. O meu município não tem CAPS. Pela normativa, tem como exigir a implementação de um CAPS? Tem. Então, eu tenho que ir. Eu tenho que entrar com a ação. Agora, se eu me fecho e acho que o judicial, o direito, também vai resolver tudo, eu não consigo ser um bom defensor da infância, porque eu não tenho como mudar aquela realidade que eu vivo. O processo não muda a realidade na área da infância. O que muda a realidade na área da infância é potencialização dessa rede. Então eu preciso conhecer para poder saber como articular, até o que é exigido do judiciário. Porque se eu não conheço como funciona, eu não sei nem o que exigir. Porque às vezes a demanda não chega para mim, não é uma demanda que vai bater na minha porta, é uma demanda que a gente tem que correr atrás sempre. E ela vai além. É o que chega de processo, mas é o que eu tenho que correr atrás e fomentar também. Por isso que é importante vocês conhecerem todas essas normativas e resoluções. Estou falando isso porque para mim na época não fazia sentido. E hoje, enquanto defensora da infância, eu vejo que não tem como cobrar a infância de outra forma que não seja dessa forma multifacetária. Tá bom? Boa sorte para vocês.